Bom dia, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, da página da Escola Jesus Cristo no Facebook, do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook e todos que admiram a Escola Jesus Cristo, que são simpatizantes com a doutrina espírita. Estamos aqui neste domingo para mais uma pregação dominical, dando graças ao nosso Senhor Jesus Cristo por esta bênção, por esta oportunidade. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos pedir ao meu sobrinho Antônio que leia um trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, que vai do versículo 30 ao 34. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhes disse: Vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a luz, a intercessão, a inspiração para juntos refletirmos nesta manhã de domingo sobre os teus ensinamentos, Senhor, as tuas verdades que nos conduzem ao caminho reto, que nos liga a Deus. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, o tema que nós escolhemos para a pregação de hoje, que seria conjunta com o nosso irmão Carlos Gersi, mas que em razão desse isolamento por conta da pandemia da Covid-19, do coronavírus, cedeu gentilmente o tempo que seria dele nesta pregação dominical para que eu fizesse sozinho esta pregação. E numa próxima oportunidade em que nós dois estaríamos escalados para fazermos juntos, ele fará a pregação toda, sem a minha participação. Então eu agradeço a Carlos Gersi pela gentileza de ter cedido o seu tempo e a direção doutrinária, na pessoa de Flávio, a direção da Escola Jesus Cristo, por esta oportunidade de estarmos aqui com esta pregação de domingo. Nós escolhemos o tema piedade, que desde a Roma Antiga, lá nos idos de Virgílio, já destacava a piedade em latim, lá na época da Roma Antiga, pietas, como uma das virtudes fundamentais, juntamente com a dignitas, que é a dignidade, juntamente com a gravitas, que é a gravidade, e juntamente com a justicia, que é a justiça. Então, a pietas, a piedade, desde a Roma Antiga, já era considerada e continua sendo como uma virtude fundamental na nossa vida. E tanto é assim que o próprio Virgílio, na sua obra mais famosa, que é a Eneida, ele destaca
essa virtude no personagem principal, que é o Enéas. Quando ele, após Troia ser tomada e incendiada pelos gregos, foge de Troia em direção à Hespéria, que viria a ser a Itália, e carrega nas costas o seu pai idoso, que é o Anquises. Então, em razão da sua piedade filial, da sua piedade, virtude, ele carrega o seu pai nas costas porque ele já era de idade avançada e não teria condições de acompanhar aquela fuga com o seu filho Enéas e o seu neto. Então, no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, o item 7 é uma mensagem do Espírito Miguel que tem como título A Piedade. E no capítulo seguinte, no capítulo 14 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, neste capítulo que é intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele destaca a virtude, que é um desdobramento da virtude piedade como um todo. Ele destaca a virtude piedade filial, que foi exatamente o que caracterizou Enéas como possuidor da virtude piedade. Então Kardec destaca isso no capítulo 13, com a mensagem A Piedade, assinado por Miguel, e no capítulo 14, e no capítulo 14, capítulo intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, o item sobre a piedade filial, que é o cuidado, o carinho, a atenção, a gratidão que nós devemos aos nossos pais, justamente na fase em que eles estão com idade avançada e muitas vezes com dificuldades financeiras, com dificuldades de locomoção, dificuldades em geral, e nós, como filhos, né, devemos, por piedade, por gratidão, por respeito, cuidarmos, né, retribuirmos de alguma forma tudo o que eles fizeram por nós. Então, outra obra em que se destaca a piedade é a escultura de Michelangelo, cujo nome atribuído foi Pietà, que é uma imagem em mármore onde Maria Santíssima, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, está retratada com uma dor por ter em seu colo, em seus braços, o corpo do seu filho Jesus morto. Então é considerada por muitos a obra-prima de Michelangelo, está na Basílica de São Pedro atualmente e no Vaticano, e retrata com uma maestria, com uma perfeição a dor, né, a piedade de Maria em relação àquele corpo morto de seu filho, nosso Mestre Jesus. Então, vejamos como que os artistas, né, os homens da arte, consideram essa virtude, né? Tanto que o Virgílio destacou na sua obra Eneida, Michelangelo e muitos outros que nós não teríamos condições de citar nominalmente aqui, de tantos que são. E nós leremos esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vai ser o texto base da nossa reflexão.
capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, item 7, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Mestre, o divino Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem
e esperança a um irmão infeliz, que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por ter-lhe enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste, precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1862. Meus irmãos, que mensagem! Piedade, como disse esse espírito Miguel, é a virtude que nos prepara para a caridade, para o amor. E ainda por cima, além de nos preparar, enobrece a caridade. Porque, como disse o apóstolo, né, o seguidor de Jesus, que não foi discípulo porque não esteve entre os 12 que acompanharam Jesus, após a morte de Jesus, é que ele se converteu quando, indo para Damasco perseguir e matar cristãos, viu Jesus aparecer para ele, resplandecente de luz, de tal forma que ficou cego e, caído de joelhos, em prantos, perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Que é Paulo. E disse o apóstolo Paulo: nada de que nos valeria, né, falar todas as línguas dos homens e dos anjos e entregar-se mesmo para a morte em nome de um amigo, né, por amor, em nome de um amigo, em nome da caridade, se de fato amor não tiver a pessoa que estiver fazendo isso. Então, a caridade verdadeira não é essa que muitas vezes, muitos de nós fazemos, mas sem colocarmos o nosso coração naquele ato, naquele gesto, nas palavras que proferimos. É praticamente um gesto mecânico, né? Um gesto maquinal que para muitos tem valor porque nos veem, como Jesus nos deixou a lição do óbolo da viúva, enquanto muitos ricos colocavam quantidades enormes de moedas pesadas no gasofilaço, que era um recipiente de metal que fazia barulho ao receber as doações, as moedas. Uma pobre viúva colocou apenas uma moedinha, que era o único dinheiro que ela possuía e que lhe faria falta. E Jesus, perto dos seus discípulos, disse: de todos que fizeram doação, a maior doação foi a desta viúva, porque ela deu do que lhe faltava, enquanto que os outros deram do que lhe sobrava. Então, esta é a verdadeira caridade, quando nós, muitas vezes, nos sacrificamos. E o exemplo máximo de caridade, de amor, de piedade, é o próprio Cristo, nosso Mestre Jesus. Veio à Terra sem precisar, porque não era devedor, não era pecador, não tinha karma, né, contas a acertar com a lei divina, e veio pessoalmente, passou por tudo que ele passou, que nós sabemos, imolou-se, né, deixou-se imolar na cruz, no extremo sacrifício, por amor a nós. E tanto é assim que a sua mensagem de piedade, como nós vimos na leitura aqui que Antônio fez, antes da prece, né, ela estava presente, a virtude da piedade, em todos os momentos da vida de Jesus. E tanto é que,
alguns versículos destacam isso, né? Esse que Antônio leu, Marcos 6, 34 especificamente, diz: e Jesus teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes. Então, enfim, eu não vou achar agora aqui o trecho do Novo Testamento, mas é exatamente isso que está escrito, né? Jesus teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar. Então, quer dizer, aquele que tem compaixão, aquele que tem piedade, é aquele que nos ajuda, nos auxilia, nos socorre. E neste episódio, Jesus multiplica pães e peixes para amenizar a fome daqueles que estavam o seguindo, porque já havia decorrido um tempo considerável e as pessoas continuavam seguindo Jesus para ouvi-lo. Outras vieram de lugares distantes, como foi narrado no trecho que Antônio leu, e Jesus se compadeceu da multidão, porque além de parecerem ovelhas perdidas, sem pastor, eles estavam com fome, com necessidades orgânicas. Então, olha a providência, olha o amor, a piedade de Jesus, que não se limita a uma ou outra coisa. Jesus não dá apenas alimento material, Jesus dá alimento material e espiritual, mas também não dá somente alimento espiritual, porque nós, aqui encarnados, nós temos ambas as necessidades, alimento material e alimento espiritual, e Jesus proveu tudo isso para aquela multidão. E o professor Humberto Vasconcelos, no seu livro O Silêncio Foi Quebrado e Outros Escritos, ele tem um capítulo intitulado O Espírita e a Multidão, no qual ele destaca a piedade de Jesus diante das multidões que o acompanharam diversas vezes. Então ele começa esse capítulo dizendo a frase de Jesus, né, que está no Evangelho. Tenho compaixão da multidão, destaca o professor Humberto Vasconcelos. Isso é a primeira frase do capítulo. E a primeira frase do parágrafo 2º, ele diz: a multidão enternece Jesus. Então, piedade é isso, é o enternecimento, é a compaixão, né? Dó, comiseração, misericórdia, que foi, como nós vimos, o que moveu Jesus em toda a sua vida aqui na terra. Outros versículos dizem: e movido de íntima compaixão, movido de compaixão, efetuou a cura de fulano, né? Ressuscitou fulano, Beltrano. Então, este sentimento, esta virtude, era o móvel da ação de Jesus. Ao contrário, como está escrito no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec nos deixou, o móvel da ação humana, nossa, porque Jesus não se compara a nós, Jesus não é humano, Jesus é divino. Então nós não podemos nos comparar a Jesus, mas enquanto o móvel da ação crística, né, da ação de Jesus, da ação do Cristo, é a piedade, é a compaixão, está no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. O móvel da ação humana é o interesse. Então, se nós tivermos interesse, nós fazemos. Se não tivermos, deixamos de fazer. E está também no Livro dos Espíritos. Não basta não fazer o mal. Então, muitas vezes, nós nos vangloriamos. Ah, eu já não faço esse tipo de coisa.
eu já não faço isso, eu já não faço mal a ninguém. Mas basta não fazer o mal? O interesse nosso é apenas não fazer o mal? E por que nós temos esse interesse? Talvez para não termos uma reputação ruim, negativa, né? E que aí seria fruto do quê? Do orgulho. Então eu não estou fazendo mal, não é porque eu não quero prejudicar o meu irmão, é porque eu não quero ser prejudicado, não quero ser julgado, não quero ser condenado, não quero ser hostilizado. Então, o móvel da ação humana, que somos todos nós, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é o interesse. Então, ao contrário de nós, né, muito acima de nós, está o móvel da ação crística, da ação de Jesus, do Cristo, que é a piedade e a compaixão. Então, Jesus deixou vários ensinamentos sobre a piedade. A parábola, por exemplo, do credor incompassivo, em que, antes dele não perdoar a dívida ínfima de um seu devedor, ele foi perdoado por uma dívida impagável do senhor, do rei daquela região. Então, o Senhor foi compassivo, teve piedade dele, mas ele não. Outra lição que Jesus nos deixa é exatamente a do bom samaritano, né? Exemplo da caridade, da piedade, ao contrário de dois religiosos que passaram e viram aquele homem caído e ferido, mas não tiveram interesse em ajudá-lo. Por quê? Vai saber, né, se aquele homem não era um judeu, não era um seu próximo, como estava escrito na lei, né? Amai o próximo, na lei de Moisés, e odiai o vosso inimigo. E Jesus deixou o ensinamento: ouvistes o que foi dito, amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, a piedade que Jesus exemplificou e nos ensinou, nos exortou e continua a nos exortar, é a piedade completa, a piedade verdadeira. Não é uma piedade seletiva. Ah, esses merecem a minha piedade, a minha compaixão, mas esses não. Esses merecem ser execrados, ser punidos, ser hostilizados. Muitas vezes nós agimos assim, meus irmãos, infelizmente. Para alguns temos piedade, temos compaixão, mas para outros não. Ah, fulano, tomara que isso assim aconteça, né? E falamos uma série de impropérios, de verdadeiras blasfêmias diante do amor de Deus que cobre todos nós, que alcança todos, como disse Jesus, os bons e os maus, os justos e os injustos. Então, está no Evangelho, nas lições de Jesus sobre a piedade, a parábola do credor incompassivo, a parábola do bom samaritano. As pessoas, como nós dissemos há pouco, que foram curadas, ressuscitadas e que começa o trecho evangélico dizendo que Jesus, movido de íntima compaixão, deixou-nos a lição também sobre a piedade na oração do Pai Nosso, quando nos exortou a perdoarmos. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não tivermos piedade, se nós não tivermos compaixão, como haveremos de perdoar o nosso irmão que nos agrediu, nos ofendeu de alguma forma, né? E disse Jesus, então, que foi o exemplo maior da piedade e da compaixão. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Ou, em outras traduções,
para os que necessitam de remédio. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então nós, muitas vezes, nós somos piedosos, compassivos com alguns que nós consideramos merecedores. Mas e os outros que nós consideramos pecadores, que nós consideramos maus, que nós consideramos injustos? Em uma palavra, né, que é exatamente o contrário da piedade, que nós consideramos ímpios. Esses não são merecedores, na nossa concepção, da nossa piedade, da nossa compaixão. Infelizmente. Mas Jesus veio para esses também. E principalmente, porque disse ele, os sãos não necessitam de medicamento, de remédio, e os justos também não necessitam de arrependimento. E disse Jesus também, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a palavra piedade, compaixão, aparece, né, o contexto em relação à piedade e à impiedade aparece diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Principalmente no Antigo Testamento, nos livros de Salmos e Provérbios, aparece demais a palavra ímpios, por diversas vezes. Agora, no Novo Testamento, apenas para nós destacarmos duas passagens. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 18, está escrito: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quer dizer, o ímpio e o pecador é abandonado? Outro trecho que está na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. E continua no versículo 10, que eu não vou ler, e no versículo 11 também, falando, a lei de Deus é para também os pecadores, e principalmente para eles. Porque quem já está no nível, né, de espírito puro, de justo, como poucos no Novo Testamento e no Antigo Testamento receberam essa denominação, o professor Clóvis destacava isso. Poucos receberam a denominação de justo. Esses já estão num nível que alcançaram a piedade, a compaixão, o amor e exercem, vivem esse amor. Então, aproveitando a reflexão de sexta-feira de Glenda, em que ela citou o capítulo 24 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo este intitulado A Ilusão do Discípulo, nós vamos trazer também algumas reflexões sobre este capítulo, quando Humberto de Campos, neste capítulo que retrata momentos da vida de Judas Iscariotes, né? Considerado e conhecido por muitos de nós, ainda hoje, em pleno século XXI, como o traidor, aquele que traiu Jesus, né? Então, Humberto de Campos destaca alguns diálogos que Judas estabeleceu com Tiago, momentos antes da crucificação de Jesus, né? Da entrega, do ato em si
de traição de Judas em relação a Jesus por questões que nós veremos aqui, que abafaram, digamos assim, abafaram em seu coração, no coração de Judas, o sentimento de piedade, a virtude da piedade. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o que moveu Judas não foi a piedade. Esta foi abafada por aquilo que Humberto de Campos chamou de a ilusão do discípulo. Então, Humberto de Campos fala o seguinte: e nós, antes de começarmos alguns trechos que nós destacamos, porque o capítulo é longo, então nós vamos apenas destacar alguns trechos, mas Judas era mau, era um homem, né? Era um sujeito, um cidadão mau? Não. Humberto de Campos deixa claro isso. Judas não amava o Cristo? Amava. Ele amava o Cristo. Porém, né, os ideais políticos sobrepujaram a piedade que poderia ter florescido, né, frutificado no seu coração. E é exatamente por isso que João Evangelista, né, conhecido e autodenominado como o discípulo amado, ele destaca no capítulo 12 do seu Evangelho, Evangelho de João, capítulo 12, está lá escrito, com todas as letras, naquele episódio em que Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, unge os pés de Jesus com um perfume de nardo caríssimo e é repreendida, embora de forma velada, silenciosa, por muitos, inclusive por Judas, que diz assim: não seria melhor vender este perfume por 300 dinheiros e dar aos pobres? E João Evangelista diz que Judas não fez esse questionamento porque tivesse cuidado com os pobres. Quer dizer, ele não tinha piedade com os pobres. Segundo João, meus irmãos. Judas não tinha piedade, não tinha compaixão para com os pobres. Diz João Evangelista. Mas porque era ladrão e administrava a bolsa. Né? Nós sabemos que Judas, ele se ofereceu e ficou responsável por arrecadar dinheiro, por administrar dinheiro em prol da causa do Cristo. Porém, como diz João, ele não fez isso porque era piedoso, porque tinha compaixão, porque tinha cuidado para com os pobres, mas porque era ladrão. Então, esses 300 dinheiros que ele imaginou que poderiam ter sido arrecadados e dados aos pobres, foi apenas uma argumentação que ele usou ali para justificar o seu questionamento, porque esse dinheiro viria para a bolsa que ele administrava. E diz João, e tirava o que ali se lançava. Então, olha a gravidade. Não era a piedade que movia Judas. Era o interesse. Era o interesse. Então, Humberto de Campos narra nesse capítulo 24 do livro Boa Nova, por exemplo, Judas considerava Jesus simples e bom demais para quebrar o jugo tirânico que pesava sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus. Olha aí, Jesus era simples e bom demais para quebrar o jugo tirânico que pesava sobre Israel,
abolindo, né, caso Jesus conseguisse quebrar esse jugo, a escravidão que oprime o povo eleito de Deus. Ele concordou, Judas, com considerações de doutores da lei sobre a inutilidade das pregações evangélicas, meus irmãos. E nós vemos, infelizmente, hoje, muitos de nós, cristãos, espíritas, achando que pregação evangélica é inútil para nós. E graças a Deus, graças ao professor Clóvis Tavares, na Escola Jesus Cristo, sempre primou-se e prezou-se a pregação evangélica. Graças a Deus e ao professor Clóvis Tavares. Mantido também esse costume pelo nosso Rubinho e por Flávio. Pregações evangélicas, que é a base da nossa doutrina. Se o Espiritismo é o cristianismo redivivo e está assentado num tripé que é ciência, filosofia e religião, como abolir o Evangelho das nossas reflexões, dos nossos estudos? Então, Judas chegou a concordar com doutores da lei que consideravam a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre os mais ignorantes e desclassificados, na opinião deles. E defendia que as reivindicações do povo, Judas defendia que as reivindicações do povo exigiam um condutor enérgico e altivo. Tiago, que estava como seu interlocutor, respondeu: Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Então, a revolução que Jesus veio empreender não é essa revolução aí que muitos de nós defendemos, né? Queremos muitas vezes. Nada disso. É a revolução no coração e na alma de cada um de nós. Tiago respondeu para Judas dessa forma. Mas Judas continuou: precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Quer dizer, na opinião de Judas, Jesus não era prático, era muito teórico, né? Era muito filosófico. Ele queria algo prático, algo concreto, né? Então, interpelado que vou ser, disse Judas, hoje, por amigos influentes na política de Jerusalém. Olha só, política. E Tiago, mais uma vez, respondeu para Judas: Judas, Judas, vê lá o que fazes. Socorreres-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Isso foi Tiago dizendo para Judas há mais de 2000 anos, meus irmãos. As organizações viciadas do mundo sendo misturadas com as ideias do mestre que são do céu. E continuou Tiago: as conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo
para a verdade que o mestre representa. E aí Humberto de Campos continua mais à frente. A madrugada o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Satisfaria as suas ambições, aparentemente justas. Olha só, hein? O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. O mestre é muito humilde e generoso. Com esse tipo de pessoas, nós temos que agir impondo, né? Revolucionando, alijando, e muitas vezes nós chegamos a desejar matando, nós cristãos e espíritas. Então, continua Humberto de Campos. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Então, quer dizer, Judas inverteu a questão toda, como nós invertemos muitas vezes. Nós queremos alcançar a graça, a beleza do Evangelho, né, da comunhão com Cristo, através de manobras políticas, muitas vezes. Que equívoco, meus irmãos! É Humberto de Campos que está nos trazendo esse esclarecimento. E nós sabemos qual foi o desfecho disso tudo, né? Infelizmente. Mas Judas foi alvo da piedade de Jesus. Judas foi alvo da piedade de Jesus. No livro Coração e Vida, de Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem um poema intitulado Amor e Perdão. O poema tem como título Amor e Perdão. Maravilhoso, lindo, em que Maria Dolores retrata que Jesus, antes de ascender ao Pai e aos céus, às paragens celestiais, ele foi nos planos inferiores, ele foi nas trevas resgatar Judas por piedade. E nós sabemos, né, conhecemos muitos exemplos de pessoas que abandonaram, por assim dizer, né, ou evitaram a política ou ideais políticos para servirem ao próximo, abraçando verdadeiramente os ideais e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que pessoas são essas? Eu vou citar apenas algumas. Por exemplo, Paulo de Tarso foi o primeiro. Largou aquela dedicação, fidelidade à lei de Moisés, que era um homem correto, justo, virtuoso, digno, mas
estava envolvido mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, achando que estava envolvido com as coisas de Deus. E aí, quando Jesus apareceu para ele, ele entendeu realmente o que eram e o que são as coisas de Deus. Então, abandonou e passou a ser o que ele mesmo mais tarde disse, o servo do Cristo. Outro que abandonou as coisas do mundo, como tem destacado muito bem nas suas pregações o nosso amigo, irmão espírita Roberto Sabadini, o Beto Sabadini, Francisco de Assis. Exemplo, indo para uma cruzada, também ouviu a voz de Jesus dizendo: o que é mais importante, o servo ou o Senhor? E ele respondeu: o Senhor, é claro. Então, perguntou a voz: por que estáis a servir, a lutar pelo servo e não pelo Senhor? Porque Francisco de Assis foi convocado, e foi para uma cruzada defendendo os ideais do Papa, da Igreja, e ouviu essa voz na sua jornada, na sua ida, e resolveu voltar e virar o que nós conhecemos como o São Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, aquele que passou a chamar tudo e todos de irmãos. Vejam as pregações de Roberto Sabadini, meus irmãos, falando sobre São Francisco de Assis. Outro que é um exemplo, que abandonou, era de família política e não continuou a tradição política da sua família. Resolveu largar tudo e ir para a África para cuidar dos africanos necessitados no Gabão. Albert Schweitzer, que exemplo de cristão, abandonou ideais políticos, política, que era uma tradição na sua família, para servir ao próximo em nome e por Jesus. Outro, podemos dizer, Chico Xavier, porque muitas vezes quiseram que ele se candidatasse. Muitas pessoas, muitos espíritos quiseram: Chico, por que você não se candidata a prefeito, a governador, a presidente da República? Chico nunca se envolveu com essas coisas. Continuou o seu trabalho de cristão verdadeiro. Bezerra de Menezes chegou a exercer cargo político, mas depois abandonou e virou o que nós sabemos, o médico dos pobres. O médico dos pobres, em nome e por Jesus, por amor ao Cristo, servindo verdadeiramente ao próximo. E mais próximos de nós, meus irmãos, no tempo e no espaço, mas não espiritualmente, porque muito acima de nós e muito acima da nossa pequenez espiritual, Nina Aroeira e o professor Clóvis Tavares. Dois exemplos maravilhosos que abandonaram ideais políticos e a política do mundo para serem servidores fiéis de Jesus. Que maravilha, meus irmãos! Eles alcançaram a piedade. Eles alcançaram a piedade, a compaixão, o amor. E viram que o caminho não são as estradas marginais, como disse o professor Clóvis numa de suas mensagens. O caminho é o caminho reto, deixado por Jesus.
É o caminho reto que nos conduz a Deus. É o caminho do amor, é o caminho da compaixão, é o caminho da caridade, é o caminho da piedade. Esse é o caminho. E aí, outra pregação que eu assisti também recentemente, que me tocou muito, foi a do Fábio Meirelles. Tá no nosso grupo aqui da Escola de Jesus Cristo, na nossa página no YouTube. Os irmãos que ainda não assistiram, assistam. Ao final, ele disse, o Fábio Meirelles, Jesus deixou como último ensinamento, pregado à cruz, a mensagem de piedade e de perdão, quando disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E hoje, talvez, se Jesus estivesse pregado à cruz por nós, ele diria, não, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas, Pai, perdoa-lhes, eles não fazem o que sabem. Somos nós. Sabemos e não fazemos, infelizmente. Né? E Beto Sabadini também, numa das suas pregações, ao final, quando foi aberto para algumas perguntas, alguém perguntou, né, como deveria agir diante dessas situações políticas aí que nós vivenciamos, e ele disse, deixemos a política para os políticos. Que sabedoria, meus irmãos. Eu peço licença a Roberto Sabadini e ao Fábio Meirelles para citá-los, mas nós temos que aprender com esses irmãos que são nossos amigos, que nos ajudam, nos esclarecem, né? E esses exemplos todos que nós temos. Então, nós queremos sair do caminho reto e adotar estradas marginais, quando nós temos já o mapa, como está lá no capítulo que eu li também na minha última pregação, capítulo do livro de Jesus para os que sofrem, sabendo o mapa que é preciso em todos os trechos da viagem, nós vamos abolir, desprezar esse mapa e querer aventurar-nos por estradas marginais? Então, fiquemos com esses exemplos, meus irmãos. Né? Deixemos que a piedade cresça nos nossos corações. Não a piedade seletiva, né, que alcança alguns e não outros. Piedade que Jesus veio nos exemplificar, piedade que esses grandes que nós citamos, Paulo, né, Francisco de Assis, Albert Schweitzer, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Uma vez, Chico foi abordado por algumas pessoas dizendo assim, Chico, aquela pessoa ali, ó, que está na fila para receber a cesta básica, nós sabemos que ela não precisa. Ela está se passando por necessitada, mas ela não é necessitada. O que nós devemos fazer, Chico? O que você tem a dizer em relação a isso? Disse que Chico falou, meu filho, aquela pessoa é a mais necessitada de todas. Então, muitas vezes, aquele que nós achamos que é o mal, o cruel, o injusto, o ímpio, é o mais necessitado da nossa piedade, da nossa oração, da nossa compaixão, da nossa caridade. Então, sigamos o exemplo desses, né? Minas, professor Clóvis e muitos outros, que nós não teríamos condição de citar, porque são inúmeros, graças a Deus. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantos santos da Igreja Católica, almas piedosas, compassivas, misericordiosas. Então, que a piedade possa florescer, né, possa crescer nos nossos corações, para que nós evitemos ou abandonemos
as ilusões do mundo e sigamos o roteiro certo traçado por Jesus para todos nós. E então, como oração final, eu vou pedir à minha sobrinha, Maria Alice, que faça a oração da cristandade e, em especial, dos católicos, que é a oração da Ave Maria, que é a oração que retrata a piedade de Maria, quando roga por nós, e nós pedimos a ela isso, né? Quando ela roga por nós, a piedade de Jesus. Então é a oração da piedade de Nossa Senhora Maria Santíssima. E apenas para voltar à mensagem A Piedade, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós dissemos que Judas foi alvo da piedade de Jesus, da compaixão de Jesus, diz-se no meio espírita que Judas se redimiu e reencarnou como Joana d'Arc para preparar a França para receber a doutrina espírita, né, com o seu codificador Allan Kardec. E um dos espíritos, meus irmãos, que guiavam, que orientavam, que apareciam para Joana d'Arc, como é sabido, era São Miguel Arcanjo. E quando eu estava preparando a pregação de hoje, quando vi ao final da mensagem A Piedade, no capítulo 13, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito que assina a mensagem é Miguel. E nós sabemos, porque está no final do item Prolegômenos do Livro dos Espíritos, vários espíritos são nominados ali como participantes de toda a doutrina, de toda a codificação, né, elaborando as respostas do Livro dos Espíritos, transmitindo as mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e nos outros livros da codificação. Então, se esse Miguel que assina a mensagem que nós lemos hoje, A Piedade, é o São Miguel Arcanjo, falando sobre piedade, e tendo sido o espírito que muitas vezes orientou, guiou, né, e apareceu para Joana d'Arc, que é Judas, que maravilhosa coincidência, meus irmãos. Que maravilhosa coincidência, que nós sabemos que não existe, né? Então, vou pedir à minha sobrinha Maria Alice que faça a oração da Ave Maria para nós encerrarmos a nossa reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, um bom domingo a todos, uma ótima semana, que Deus nos abençoe e fiquemos todos com Deus. Um bom dia.